Maria do Rosário, que apresentou projeto de lei para flexibilizar mínimo obrigatório de dias de aula durante pandemias. Boa tarde, deputada Maria do Rosário. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline, e a todos os que participam, escutam o programa. Apresentei, de fato, uma matéria, agora neste período mesmo extraordinário, quando estive em Brasília essa semana, justamente para que não apenas em pandemias, mas em situações que inviabilizem o acesso às salas de aula, ao ambiente escolar, tenhamos a oportunidade de flexibilizar já legalmente os 200 dias letivos com o compromisso de recuperação de conteúdos, não é? E não mais marcado essa recuperação como dia letivo, mas como conteúdo para casos excepcionais de situações como pandemias, que é o que nós vivemos hoje, mas também impacto ambiental severo, que nós temos tido também no Brasil, menos que em outros países, mas também temos tido no Brasil, e que impacta a vida escolar, sem dúvida. Agora, na prática, deputada, a senhora pretende garantir, só para explicar detalhadamente para os nossos ouvintes. Bom, a legislação brasileira, a LDB, define o mínimo necessário, o mínimo de dias em sala de aula de 200 dias letivos. Perfeito. Bem, quando a legislação define isto, toda forma de recuperação para a educação básica se dá também na previsão dos 200 dias letivos. O que eu observo é que em circunstâncias como essa que nós vivemos hoje, que mais da metade da população mundial estudantil não se encontra em sala de aula, a maioria dos países adota uma forma já de recuperação e de orientação pedagógica que tanto tenta, ao longo do período letivo, manter minimamente aquelas condições de orientação, de acesso a tarefas, de acesso a livros, ou, sobretudo, utilizando agora a internet. Então, várias escolas já estarão utilizando. E é bem verdade que o sistema público não está adaptado a este ponto, lamentavelmente, para poder utilizar de videoaulas ou mesmo... Muitas vezes, a maioria das crianças, nós sabemos, não tem acesso à rede na sua casa, à internet ou a computadores. Então, nós temos prejuízos específicos de vivermos em um país que precisa de mais investimentos na educação e que, ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos, meio que paralisou o crescimento desses investimentos. Bom, diante disso, nós não podemos adotar as mesmas medidas que países que já desenvolveram acesso à banda larga, acesso a espaço, enfim, estão adotando de tentar minimizar os efeitos de não aprendizagem neste período. Mas há outras aprendizagens que têm que ser valorizadas nesse período, como a própria convivência, no âmbito da convivência familiar, no âmbito dos cuidados com a higiene, com a saúde. Então, as crianças também estão aprendendo talvez para viver num mundo mais difícil do que nós vivemos até agora. De toda forma, o que eu pretendo é que cada professor e professora, dentro do sistema de educação, regrado aí não pela lei, porque eu não acredito que a gente, fazendo a lei geral, possa dar conta da multiplicidade pedagógica que existe na escola. Então, as escolas, os sistemas educacionais em cada município, em cada estado, poderão estabelecer regras no qual a recuperação desses dias letivos se dê a partir dos conteúdos, de como o professor vai trabalhar os conteúdos. Com isto, nós já estaríamos aprovando essa lei, essa norma, para períodos excepcionais, volto a dizer, não se refere à greve, não se refere a momentos outros, se refere a pandemias, a situações generalizadas. Porque nós não podemos ter uma situação de os professores estarem saindo agora, sem saber como é que nós vamos recuperar isso depois. Grande parte, aliás, dos estados brasileiros ainda estão em recuperação de dias parados por movimentos outros, justos, necessidades relacionadas à luta dos educadores e educadoras. E isso nos pega no meio disso. Então, os professores suspendem as aulas, é correto suspender as aulas. Nós não podemos ter, eu ouvia vocês falando sobre a Holanda, nós não podemos ter uma mesma atitude, talvez, do que a Holanda ou um ou outro país que está de forma diferenciada da maioria, tomando medidas para a continuidade das aulas. Nós não podemos ter. O correto, numa situação como essa, por tudo que nós analisamos e viemos conhecendo, é realmente suspender. Agora, tem que suspender também a parte, lamenta-se, de merenda escolar,
de atendimento de saúde. Aí como é que faz, né, Thaline e Juremir, num país que tem tantas dificuldades também e que a principal alimentação das crianças é dentro da escola. Então, tem que funcionar o sistema de assistência através dos CRAS, CREAS, a condição básica de fazer até com que esses alimentos que são guardados para a merenda escolar, que talvez estejam em uma dispensa, e nem em todas, porque o governo não repassou esse ano recursos para grande parte das escolas do Brasil, mas aqueles alimentos que estejam em dispensas, eu creio que devem ser também entregues às famílias dos alunos, para que eles possam produzir nas suas próprias casas. Acho que tem outras medidas emergenciais, isso que eu pensei em relação à escola, né? Mas eu creio que tem outras medidas emergenciais, como, por exemplo, eu vi que alguns países já tomam providências, os Estados Unidos mesmo, para não acontecerem despejos, né, por não pagamento do aluguel. Como luz, água, energia elétrica e água são concessões públicas, eu creio que nós devemos ter no Brasil 3 meses agora em que, se as pessoas não puderem pagar, elas depois tenham condições de renegociar com as empresas sem corte. Eu acho que nós não devemos ter corte de energia elétrica e de água. E creio que nós não devemos ter despejos também. Se pede ao judiciário nesse momento que repense todas as ações para que as pessoas não sejam despejadas, porque o pior lugar para se estar é justamente o meio da rua. Então, são algumas medidas que, tanto por indicações parlamentares, quanto por propostas de lei, no momento difícil como esse, eu apresentei estando em Brasília essa semana. Muito obrigado, deputada Maria do Rosário. Boa sorte aí, esse projeto é importante. Um abraço. Bom trabalho, deputada. Muito obrigada. Bom trabalho também para vocês e obrigada por toda a informação possível. E mesmo num momento difícil, ficamos juntos. Nem que seja pelo rádio, nos ouvindo e trabalhando. Um abraço.